Pronto. Comecei a fazer, já fiz os meus shares aí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E... tá arrumando, né? E se você está me escutando bem, muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Você que está aqui a primeira vez, considere fazer aqui o subscribe, o like, o share, para informar, né, o coração aqui, o like, para informar que esse conteúdo é bom, é positivo e vale a pena ser visto. Assim você diz para a plataforma, né? E a gente convida você a comprar o livro lá no Amazonas, né? Amazon. Não adianta falar rápido porque ele pega, tá vendo no Amazon, tá? E assim você me incentiva a escrever os outros dois, faltam 3, são 3 ao todo. O 2 está inscrito, o 3 vai vir, né? E a gente está falando, hoje eu vou trazer nesse vídeo aqui sobre o assunto esperança, que estamos nos aproximando do Natal, que é Hope em inglês, né? Eu sou muito fã da série do Star Wars, né? E tem o primeiro episódio lá de 1977, que não tinha nome, chamava Star Wars só. Assisti no cinema em 1977, imagina, A New Hope, né? E eu quero trazer assim que a esperança, a pessoa em português ia ficar muito ruim, né? Uma nova esperança seria a tradução em português dessa série. Nós assistimos, né? Deixa eu até ver aqui. Que eu acho que é o número... Que número que seria isso? Só por curiosidade aqui. Vamos perguntar. O que tá dando aqui agora? Uxa, já tem uma coisa nova aqui. Eu tô com o computador ligado, né? Tá aqui. 77 a 83, foi a primeira, mas quando que foi? Qual que seria a série? Deixa eu pegar aqui, porque é só para informação. Quando que foi? Se você sabe, fala aqui, né? O episódio, ixi, mas tem... Vou procurar de um outro jeito aqui. Agora sim. O episódio número 4, que saiu em 77. Eu assisti os 3 no cinema, né? 77, 80 e 83. Levou 3 anos de diferença cada um. Então, hoje é classificado como episódio 4, 5 e 6, né? Então, são 9 episódios ao todo. Então, tem 3 episódios para trás e 3 episódios para frente. E mais os filmes, né? Eu assisti o de 77 no cinema, né? Eu tinha 13, 14 anos, que eu tinha essa idade. E, nossa, era uma coisa impressionante. Saía do cinema até olhando para o céu, assim. E essa primeira série chama A New Hope, uma nova esperança. E, como nós estamos no Natal, na semana, né, a gente entrou na semana do Natal, achei por bem comentar isso, né? Trazer um comentário a respeito da New Hope, né? Uma esperança. A esperança, não é New Hope. Não vou falar sobre o filme, não. Muito embora eu assisti um. E aí, quando você você fez a opção de vir para os Estados Unidos, o que estão pedindo falar aqui? Esse negócio fica mandando uns sinais na tela, né? Toda hora uma coisa nova que aparece aí nesse TikTok. Então você decidiu vir para cá, na América, tá? Através disso, através de uma esperança. Esperança de uma vida com uma qualidade de vida melhor, esperança de proporcionar uma vida melhor ou oportunidades melhores para aqueles que você ama e para você mesmo, né? Eu, por exemplo, tive a esperança de trazer melhor oportunidade para os meus 2 filhos, né? Eles eram... Vou desabotoar isso aqui que estava me incomodando. Para os meus 2 filhos, né? E
essa esperança foi realizada. Então tive essa esperança, eles eram pequenos, a Lara tinha 18 meses, o Tiago tinha 5 anos, né, para 6 e para 2 anos, vamos dizer, né? Então o Tiago para 6 anos quase e a Lara para 2 anos quase. Então, mas 5 e 18 meses, né? A gente fala 1 ano e meio. Tinha 18 meses, né? Então esta foi a esperança. E você também, eu vou deixar de ser helper. Então eu vou ter a esperança de formalizar um business para ter melhores proventos, rendimentos, oportunidades, a esperança de mudar de nível. E aí sim, eu tenho a esperança de estar com a documentação em ordem, aprovada, tenho a esperança de seguir adiante, né? E em se tratando de Natal, nós nos enchemos de esperança para a gente chega no final do ano, né? No Brasil nós temos deixa eu pegar aqui isso aqui exemplifica bem. Não, vou mostrar alguma coisa que não dá para planejar. Nós temos o costume de pensar no ano assim, o início e vai indo o fim. Então nós estamos no fim, né? Assim nosso costume está no Brasil. Vazio, né? Começamos o ano cheio, vazio, né? Aqui não, aqui é assim, ó. Aqui termina, começa um ano, vai. Deixa eu pegar agora eu tenho que pegar uma coisinha aqui, né? Vou pegar minha caneta, né? E simplesmente vai deixar. Janeiro não é o começo das coisas, é um mês que vem depois de dezembro. Então, mas nós temos a esperança de que algo melhor vai acontecer no próximo ano. Então, estamos na semana do Natal, nós temos a esperança de ter felicidade no Natal, temos esperança de proporcionar às pessoas que a gente ama algum tipo de presente, alguma coisa, né? E temos a esperança na outra semana de que logo após vai vir um ano que vai ser bastante melhor, e sempre, né? Planos e tal. Em se tratando de esperança, e nós tem um vídeo anterior, um vídeo para trás, eu estava falando sobre realmente o Natal. Eu coloquei o Natal, porque que é dia 25, né? Então você pode visitar o vídeo anterior, o que é o Natal, por que o Natal é comemorado dia 25, o que aconteceu. Tudo isso que a gente passa foi uma instituição, né? E tudo é focado em quem? Deixa eu até... Opa! O Natal acontece porque ele é focado em quem? O que é o Natal? O nascimento do Senhor Jesus, né? Então, vamos comemorar aquilo. Eu estou colando aqui, ó. Vamos comemorar o aniversário de Jesus. Então, nós temos a esperança, alguma esperança com isso, né? Não comemorar, temos a esperança de comemorar o aniversariante. Muito embora muitas coisas a gente se enche de coisa e põe o aniversariante de lado, né? Nem lembra dele. O Natal, uma festa, vai ver lá, foi comemorada, foi instituída, né? Ela não foi comemorada, é instituída naquela data, muito embora não é naquela data, não é nesta data que a gente está, né? Não é nesta data, mas a gente se enche de esperança. Eu tenho visto, eu estou até levantando o material que eu fiz, eu não quero repetir porque você vai ver lá no vídeo, né? E eu quero trazer para você algo que eu tenho visto, né? Que é a esperança em que, exatamente? Todo mundo busca um Deus para adorar. O meu Deus é o Senhor Jesus. E fim de papo. Não era, agora é. Já 97, né? 97 vai fazer 30 anos já, né? 28 anos. Há 28 anos é que ele é o meu único e suficiente Senhor e o Salvador, né? Senhor, muita gente quer o Senhor, quer o Salvador, mas não quer o Senhor. Então eu quero os dois, né? Mas a esperança do que exatamente? Qual é a esperança que Jesus traz? E aqui eu fechei. Nós temos aqui eu separei aqui 2 versículos, né? Que ilustra, que traz.
Esperança do que, Jefferson? O que Jesus traz de esperança? A Bíblia tem, como eu falei, a Bíblia é um livro, né, compilado, ele foi, chama-se Canon, no Concílio de Trento, Concílio de Nicéia, parará, né? Então foi decidido, então este livro está montado com 66 livros do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Ao todo. Tem um outro livro que os católicos têm, eles têm 66, se não me engano tem 70 livros mais ou menos, tem alguns a mais, e tem uma outra Bíblia, que é a Bíblia etíope, tem 88 livros. Muitos dos livros, a diferença é que não entrou no canon, né? Você fala, quem é o canon? O canon foi quando o Concílio de Nicéia, eu não lembro se é Nicéia ou Trento, né? Nicéia, acho que é Nicéia, 300 e tanto lá, resolveram montar a Bíblia desse jeito. Quem que resolveu? Roma. Para quem não sabe, teve Martim Lutero, fez o protestante, aí tirou e ficou 66, né? Então nós temos essas Bíblias diferentes na montagem, e tem essa etíope, que não é uma Bíblia bem... Ela está escrita em uma linguagem completamente diferente, né? A língua etíope, e ela traz algumas coisas bem diferentes. Mas falar, mas não é a Bíblia oficial. Não, não é a Bíblia oficial da literatura do que nós temos como canon, né? Mas enfim, não é disso que eu não vou discutir Bíblia aqui não. A Bíblia traz alguns versículos sobre esperança. E eu vou trazer dois aqui. Eu vou trazer um que é o principal, né? Sobre fé, que está em Hebreus 11:1. Ok? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a primeira coisa que eu trago é assim, ter esperança. A esperança está inclusa na fé. Ter fé não é pensamento positivo, que vai dar certo, vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo. Não, fé não é nada disso. Fé não é, ela não é a esperança que dê certo, né? A fé é um fundamento de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas não é a mesma coisa, Jefferson? É uma linha muito diferente, assim, bem fininha, mas não é a mesma coisa, né? Tem uma outra parte lá em Romanos que fala, que é Romanos 8:24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como pode esperar? É um paradoxo, né? Eu vou esperar aquilo que eu vejo, aquilo que eu já... Não é. Então, esperança é algo que a gente está esperando. Então, Jesus, nascimento de Jesus, que segundo, né, os estudos dizem que por volta de entre outubro, final de outubro, começo de setembro, né? Vamos colocar entre 2 semanas antes de finalizar outubro, 2 semanas depois de começar setembro. Por quê? Por causa do tempo, calor, né? E uma informação que eu acabei não dando ontem, a história que está escrito nesta Bíblia, nesse canon, na tradução, trouxe uma informação um pouco... nos traz a concepção mental de que Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus nasceu do lado de fora de uma casa, onde ficavam alguns animais, e ali, lá passando frio, né, como eu falei, parece que mãe desnaturada, né, que pai, ele tinha que ter dado outro jeito, mas assim está escrito lá, não é que foi escrita assim. Nos originais está um pouco diferente, só que na tradução que nós temos, que também não fala se foi assim. Isso foi implantado e esse entendimento tem vindo desde então, né? Mas não é bem assim. A gente precisa sempre contextualizar na maneira que, no momento da história. Quer ver um exemplo? Eu li, não sei se você conhece, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, Rich Daddy, Poor Daddy, né? Que é a história de investimento, muita gente conhece. E eu comecei a ler uma versão em português. E comecei a ler, né? Ele foi escrito originalmente em inglês, né? Aí eu comecei a ler e comecei a achar uma coisa assim meio estranha, né? A leitura com uma contextualização, uma grande parte, né? Começou e tal, mas aí falta de não entendia bem o que ele está querendo dizer.
Aí eu falei, não, eu não vou ler em português, eu vou ler em inglês. Peguei o livro em inglês e comecei a ler. Aí eu comecei a entender. Isso mostra o quê? Que na tradução, o tradutor quer contextualizar com o local, com a cultura, com a forma que aquelas pessoas daquele local pensam. Eu já falei, né? Eu trabalhei com tradução e os textos de inglês para o português crescem aí de 20 a 30, em casos chega a 30%. Né? Tem casos não, que é menos, mas dependendo da sentença, tem que falar mais em português para poder explicar a mesma coisa que em uma língua inglesa já está entendido, né? Porque a língua inglesa é bem contextualizada, né? E a questão do hebraico e do aramaico são línguas, uma linguagem muito rica, que é são línguas ricas, com vários significados, dependendo dos símbolos que são, conforme vai escrevendo, né? E um símbolo junto com o outro, essas línguas que são assim, chinesa, conforme ajuda, mas o hebraico muito, o aramaico, conforme é escrito, o mesmo símbolo junto com outro símbolo, com um símbolo é uma coisa, com outro símbolo é outra coisa completamente diferente. Então, é preciso traduzir de alguma forma, né? Para que a pessoa entenda. Então, na tradução, acaba-se, esse livro que eu estava lendo, perdeu uma série de coisas, eu falei, mas é que não é assim aqui. Por isso que eu falei, vou ler em inglês. Aí que eu comecei a entender. Por quê? Porque aqui eu entendo como funciona, lá no Brasil eu não estava entendendo mais nada. Ué, mas não é assim, ou é assim. Não, mas não foi assim. Aí eu comecei a entender. Então, toda vez a gente precisa buscar, e a minha curiosidade faz isso, buscar como está escrito no original. Não sei se vocês sabem que os bereanos, na época de Paulo, faziam isso. Paulo falava e eles verificavam nas escrituras, lá nos originais, como que estava escrito. Se Paulo estava falando coisa exatamente como estava lá. Paulo, apóstolo Paulo, né, para quem não sabe, que era Paulo de Tarso, né, ficou, que era Paulo de Tarso, então, apóstolo Paulo. Então, aconteceu isso. Na verdade, naquele tempo, Jesus nasceu na Palestina, nos dias de hoje, né, e quando eles estavam indo para o censo, porque é por isso que eles estavam na viagem, né, ia ser feito o censo, e no lugar, no hotel, né, na hospedagem onde eles pararam, já estava lotado devido ao censo. Então, tem alguns que falam, poxa, não teve lugar para Jesus. Aquela situação era uma situação comum. A mulher estava grávida, né? Ela não ficava, a Maria não ficou levando uma placa, Jesus vai nascer, eu estou grávida de Jesus. Tá, e daí? Quem é Jesus, né? Jesus, José, Maria, tudo a mesma coisa, não tinha tanta expressão. Para ela já sabia, José também já sabia, mas ainda não era o momento, né? Tanto é que o ministério de Jesus começou com ele com 30 anos, foi até o 33, levou 30 anos para a pessoa descobrirem Jesus, né? Fora o episódio dele menino, né? No tabernáculo. Mas ok. Então não tinha lugar porque estava cheio, lotado. Já foi no hotel que chega lá, olha, eu estou aqui, pô, não tenho onde dormir, pô, tá lotado, você quer que eu faça o quê? Se eu ponho junto com alguém, deixa eu ver, o que eu vou fazer aqui? Mas eu não tenho lugar, não tenho outro lugar. Então o que aconteceu? A hospedagem, as casas naquele tempo, estava frio. Lembra que estaria... Não é que é frio, o tempo era calor, mas à noite faz mais frio, porque aquela região não tem árvores, não tem vegetação que segura o calor, né? É um desertão, é areia, pedra, era isso que era lá. Então aquilo à noite abaixa muito a temperatura, mesmo no verão, chega a fazer gelo. Tanto é que os judeus iam na época buscar gelo formado no deserto à noite. Então trazia para vender e usar gelo na cidade, lá neles, lá, né? Então o que acontecia? Não teve lugar. Só que a casa era feita com 2 pavimentos. O pavimento de cima era o de hospedagem, onde tinha os quartos, os aposentos, né? A hospedagem não era pequena, então os pesquisadores já avisaram, não era pequena, estava lotado por causa do censo. E tinha a parte de baixo. As casas eram assim, não que aquele local era assim, como é que eles adivinharam, colocaram? Não, era assim, que foi inclusive descoberto, tem nas descobertas arqueológicas de Israel, se comprova tudo isso já, né? As casas eram assim, então os aposentos eram em cima, e os animais, que não eram 800 cabeças de gado, não, eram alguns animais, que não eram animais domésticos, né? Mas de cabras, bodes, esses tipos, não tinha vaca, não tinha girafa, não tinha elefante lá,
Era assim, cabras e bodes, mais nada do que isso, né? O que que tinha? Ficava dentro da casa. E lá tinha um local na parte de baixo para os animais se abrigarem e ficava lá. Você não tem um cachorro dentro de casa? Você não põe um gato dentro de casa? Não tem um localzinho, né? A gente até pensa assim, vamos um pouquinho na cozinha, porque se fizer alguma coisa não tá. Mas eles encheu de palha e era assim, naquele tempo não tinha mármore, não tinha chuveiro, não tinha energia elétrica, não tinha piso feito com porcelanato, né? Era casa feita de pedra, então as casas eram escuras, né? A luz era aquela lamparina. Quem é do interior sabe, consigo, não que vivi no interior, mas eu lembro aí de fazendas de parentes, né? Muito tempo atrás. Ó, toda vez eu esqueço aqui, mas eu vou lembrar agora, peraí. Peraí que eu vou lembrar. Que eu preciso pôr uma coisinha aqui. Que era na base da lamparina. Iluminava na lamparina. Isso aqui é isso? Cadê o que eu quero aqui? Não, pra lá. Aí. Pronto. Na base da lamparina. A lamparina que é aquela lâmpada, uma vela, né? Aquela luzinha amarela. Então tinha vários, porque aquele ambiente amarelinho, né? Escurinho. Então, embaixo desta propriedade, né? Dessa hospedagem, ficavam os animais. E o coxo, que chama de manjedoura, manjedoura é uma palavra italiana, que eu já expliquei. De mangia, de mangiare, de comida, né? Então, coxo, a gente chama de coxo. Manjedoura e coxo, mesma coisa. Coxo em português, manjedoura em italiano, né? Manjedoura, né? Então o que é? Por quê? Porque era Roma, né? Estava lá, Roma ia fazer o censo. Então Jesus nasceu ali, debaixo de um teto, só que hospedado, né? Dormida, ela deitada numa palha, com certeza deve ter posto um pano. Aí fala, olha, em panos. Obviamente que ela fez um charutinho do nenê como se toda vez faz. Ela teve, lógico, não teve lá médico, soro, nada disso. Foi parto natural do jeito que fazia naquela época. Com certeza tinha mulheres lá e ajudaram. E aí, os animais eram os animais da casa. Eram os animais, às vezes, das pessoas que trouxeram um burrinho, né? Porque o próprio jumentinho, né? Que trouxe Jesus, com certeza estava lá dentro. Então, esses animais. Jumentinho, cabrinha, cabra, né? Não sei se ia levar para fazer algum sacrifício, alguma coisa. Não sei. Às vezes era o lanche, né? Levava um cabrito que era a comida, o lanche. A melhor maneira de conservar uma carne é vivo. É por isso que põe peixe no aquário, né? Ele fica vivo e vai lá e compra, né? Então foi assim. As histórias estão muito romantizadas nessa época. Aí faz aquele presépio. Essa situação foi trazida, né, pelo cidadão, que era Papa, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui. Quem instituiu o presépio foi São Francisco de Assis, no século VIII. Bonitinho. Então, para dar uma... Sabe aquela história que você conta só para dar mais força, né? Pra você valorizar, para tocar mais a pessoa. Às vezes você está com uma unha encravada, aí você fala, pô, estou põe uma faixa, né? O homem faz isso direto, faz um drama. Está com a unha aqui, né? Mulher não, corta, pronto, tal. Homem não, fica aquele negócio doente, o que foi? Não, tô com a unha. Então faz aquele drama. Então essa história é contada, eu vejo que é contada assim com drama, né? Com um coitadinho daquele bebê. Não foi nada disso, ele foi uma situação completamente natural, né? E não vou entrar na história de contar a coisa, mas nem eram 3 pastores, nem eram magos, e nem eram quem mais? Nem eram magos, nem eram 3, e nem eram reis também, tá? Não era mago, não era rei, e possivelmente foram astrólogos que foram lá, né? E também não eram 3. Segundo estudos, parece que foi um monte de gente. É que foram 3 presentes que entraram, né? É claro, eu não estou falando que não é importante, é extremamente importante. Mas a própria Bíblia não dá ênfase tamanha para o nascimento de Jesus, né? No sentido de que é mais importante o Evangelho, o que ele trouxe em si, do que o nascimento dele. Ele veio, imagina só, Jesus, ele é absoluto. Ele é o poder absoluto. Jesus é o próprio Deus dentro de um invólucro. Você já tentou colocar, vamos dizer assim, Manhattan dentro de onde? Dentro de Rhode Island. Vou pegar Manhattan, né? E colocar dentro de State Island, por exemplo. Não cabe, né?
Não tem como. Manhattan tem mais ou menos, as minhas contas assim, uns 14 milhões de pessoas. Pessoas pegar 14 milhões e enfiar dentro de State Island, não vai caber, vai ficar a gente lá, só se ficar um grudadinho no outro e ainda segurando por cima, né? É o que aconteceu com Jesus. O Criador se fez criatura. Na magnitude dele, ele ficou limitado a ser uma criatura, um ser humano, com as limitações humanas, mas com poder. Por quê? Porque ele decidiu. Ele disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que crê e viva eternamente, e não pereça, mas que viva eternamente. Então, Jesus nos traz a esperança de que a gente, ele trouxe a esperança num momento da história, né, que se vivia terrivelmente o povo de Israel. Foi escravo, Herodes mandou caçar a criança, Moisés também foi caçado para matar ele, matar alguém, não sabia quem. Jesus foi caçado para tentar matar, e mataram muito de criança. O povo fala assim, hoje vivemos momentos terríveis, é que você não conhece lá atrás. Se você vivesse lá, imagina se você pega você hoje e põe lá 2000 anos atrás. Meu Deus, você não dura um dia. Não estou falando nem das doenças, né? Porque não tinha higiene, era só o povo judeu que tinha higiene. Que isso Deus ensinou pessoalmente, né? Então o que tem? Deus, em Cristo Jesus, se limitou para vir fazer a aliança definitiva. Tentou aliança com Adão, não deu certo. Tentou aliança depois com Noé, não deu certo. Fez com Abraão, deu certo até hoje. Aí veio Jesus e falou, bom, deixa eu resolver essa parada lá. Aí veio aqui. E veio em carne. Exatamente como uma criatura que ele criou. Aí nós vemos algo muito interessante. Todas as coisas são submetidas a Deus. Todas. Deus falava assim. Deus disse, né? Muito embora, quando existe um estudo, e já é provado isso, deixa eu mais uma informação, antes a ciência queria provar que Deus não existia. Hoje, a ciência prova que tudo está conectado com Deus. Tudo. Então, o que é quando diz assim, quando Deus disse, ele emitiu uma frequência. Hoje se sabe que determinadas frequências modificam ou constroem alguma coisa celular até. Se você pegar uma bandeja, colocar areia, arroz, pozinho e emitir uma frequência, elas vão se agrupar de uma maneira. Muda a frequência, agrupa de outra maneira. Porque a frequência sonora provoca essa organização diferente conforme ela é, né? Aí naquela tube lá tá cheio, é só ver. Então Deus tudo se submetia a Deus. Deus falou, haja luz, e a luz foi feita. Em Cristo Jesus, então Deus aprendeu a se submeter. Imagina. O Criador absoluto aprende submissão. Porque ele foi submisso ao pai, submisso à mãe, submisso às leis. Porque ele mesmo disse, eu não vim anular lei nenhuma, moçada. Eu vim cumprir. E eu não sei por que gente fala que a lei acabou agora em Cristo. Piorou, né? Porque Jesus ainda disse o seguinte, a nossa lei, no caso de judeu, né, está além da dos escribas e dos fariseus. Então se a lei diz que se você deitar com outra mulher, assim você está adulterando o seu casamento. Ou, se você se deitar com outro cônjuge, você está adulterando. Aí Jesus fala assim, pois é, eu porém vos digo, se você olhar, você já adulterou com ela. Se você der, né, virar aquela viradinha de pescoço, para homem e para mulher, não estou aqui jogando só para nós não, né? Mas, já adulterou. Então, ele elevou a regra para mais. Por quê? Porque o padrão de Deus é um padrão excelentíssimo. Excelentíssimo. O padrão de Deus não é qualquer coisa. Não serve mais ou menos. Não serve assim tá bom. Não serve amanhã eu termino.
Não serve, vou limpar de qualquer jeito. Vou limpar deste jeito porque ele não vai perceber. Não serve, não vou cumprir horário porque sou eu que tomo conta. Não serve, eu faço o que eu quiser comigo porque eu sou dono de si próprio, né? O padrão de Deus é outro. Não serve maltratar animal, maltratar os mais velhos. Não serve não obedecer leis. Não serve não respeitar a propriedade dos outros, não respeitar as pessoas, repito, as leis locais. Entende? Então o padrão de Deus é alto. Então, Jesus veio aqui para mostrar isso. Então a nossa esperança, que está dentro de nós, é uma esperança que vem lá de trás. Nós temos a esperança de viver aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como o seu Senhor, tem uma esperança de algo melhor. Como eu busquei um dia, a gente não sabia o que era, mas ficava vindo para um lado, vindo para o outro, pro outro. Eu falei, não podia ser o primeiro, Jesus foi o último da fila. Ele poderia deixar de ter feito tanta coisa, mas Deus, o que ele é? Deus não é, ele é um cavalheiro, né? Na hora que ele cansou, então agora é minha vez, né? Como disse o Paulo lá na Grécia, né? Que tinha um monte de Deus lá, e tinha uma placa lá assim, Deus desconhecido. Ele falava para ele, qual é o Deus? É esse aí, ó, o Deus desconhecido, né? Então essa esperança que a gente tem, ela já foi plantada, porque é como se a gente estivesse fora de casa. Quando você está fora de casa por muito tempo, viaja, eu vou lá para o Brasil, aí fico lá, né? Às vezes tem um monte de, assim, as duas melhores alegrias é quando vai, mas quando volta, nossa, voltei para casa. Então essa esperança que a gente tem é de ir para casa, é de estar em casa, que é o que Jesus veio fazer. Né? Eu não sou, meu reino não é deste mundo, né? Então o nascimento de Jesus, ele tem, independente se a data é outubro, setembro, né? O nascimento de Jesus nos traz uma esperança. E se não tivéssemos esperança, o que a gente ia fazer? Como diz uma canção, ficar de boca aberta esperando a morte chegar, né? Em todo o ministério dele, ele nasce, né? Você percebe que a Bíblia só relata uma vez quando ele está no Sinédrio lá, quando ele é criança e começa a falar. Por que ele foi lá? Porque ele fez a idade daquele, o sweet sixteen de menino judeu, que é 13 anos, né? Que ele passa a ser homem. No nosso maneira de viver, o menino só passa a ser homem depois dos 18 anos, né? Aqui 16, né? Mas aí é para as duas idades. Mas o homem depois dos 18, 21. Aí ele é homem, não lá, judeu não. 13 anos o cara já é um rapaz, já é gente, né? Então, eu tenho visto assim, as pessoas vou escolher um pouco as palavras, né? Eu tenho visto pessoas ensinando e mostrando um Jesus coitadinho, um Jesus tadinho, nasceu na manjedoura, simplesinho, né? Que ele foi só um acaso, que ele não foi nada. O rei altíssimo nasceu lá, né? Mas ele veio assim mesmo. Por quê? Porque o judeu esperava um cara que ia vir reganhando tudo. Já, pá! Sei lá o que eles esperavam, se nasceu. Ele nasceu, né? Onde que vinha? Mas ele ia nascer num lugar e ia vir já adulto, com cavalo, já acabando com Roma, cortando o pescoço de todo mundo, né? E não foi assim. Na verdade, é para ver que ele veio implantar um reino e ele veio ver como é que a gente vive. Com certeza Jesus sofreu, né? Jesus sofreu, sentiu fome, teve que ir no banheiro, teve que tomar banho, aprender um ofício, um bom marceneiro, tinha um físico invejável, porque ele ia na academia, né? Não, ele ia, andava muito naquele tempo, né? Naquele tempo não tinha ônibus, não tinha carroça, não tinha, eles andavam na pé, vou para Cafarnaum, 4 dias andando. Eu vou lá para Manhattan, 2 dias andando. E Rio, passava, né? Dava um jeito de passar. Barquinho, esperava, andava. No Rio ou era o Jordão ou era o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho, o Mar Morto, os 3 grandes rios, né? Grande acumulador de água. O Mar Morto não é um oceano, né? É uma poça de água salgada. Ela fica abaixo do nível do mar, a água entrava, né? E concentra muito sal.
porque o mar entra e evapora e fica o sal, né? Por isso que ela fica muito salgada. E o Mar Vermelho, que não é mar também, que é um lago gigantesco, né? E aí ele vem trazer algo completamente diferente daquilo que as pessoas faziam, mesmo o povo do Sinédrio, então por isso que trouxe a confusão toda lá. Então eu vejo as pessoas falando, trazendo um Jesus coitadinho, inclusive você vê ilustrações, a gente vê isso, um Jesus de pele clarinha, olho azul, olho verde, com cabelos ruivos quase, né? Tem muitas ilustrações. Esse tipo de Jesus não é nada disso, né? Vestir o Jesus de vermelho, ou seja, romanizaram, não é nem romantizaram, é romanizaram um judeu. Jesus é judeu, nasceu judeu, é judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, ressuscitou como judeu. Aí romanizaram, vestiram ele como se fosse um romano, que essas roupas que a gente vê nas ilustrações, nas pinturas, é exatamente como era em Roma naquele tempo. Os homens vestiam um ventalzão com uma coisa colorida assim, verde escuro, cores fortes, vermelho escuro, vermelho e um verde. As mulheres usavam aquela mesma roupa, só que com uma cor mais tênue, né? Rosinha, verdinho, que era mulher. Assim era a roupa do que usavam os romanos, né? De certa forma, Jesus vestia aquele tipo de roupa porque calor, muito quente, andava no deserto. Jesus não andava com gravata, né, com as roupas fechadas. Aquela roupa ventilava. Apesar de estar coberto, ela era fresca, né? Então, tudo que a gente tem que estar lendo, é bom pesquisar como era a situação naquela época, naquele momento. O episódio do Sinédrio é exatamente esse que eu estou dizendo, né? Que esse que ele vai lá para o Sinédrio, fica lá vendo e fala das leis, e até esqueceram ele lá. Lembraram 2 dias depois. Vocês viram Jesus? Ué, ele não estava ali? Não. Eles largaram o menino lá no Sinédrio, lá em Roma. Aí, para aí, andando 2 dias, depois vou ter que voltar. Andaram 2 dias de volta. É que na hora que a gente lê, a gente não se dá conta disso, né? Porque lê rápido, né? Largaram o menino lá. Claro que tudo isso providencialmente, né? E, cadê? Não tá. Imaginou você? Uma vez eu perdi a Lara dentro do mall, dentro da loja MACYS. Me deu um pânico. Não achei, olhei para um lado, olhei para o outro, cadê a menina? Desapareceu. Ela era uma menininha assim. Foi assim logo que no primeiro ano, segundo ano, acho. Tinha 1 ano, né? 2 anos ela tinha. E a menina era... entrava debaixo da roupa e sumiu a menina. Corri lá no guarda, já mandei, baixaram todas as portas, até que falei, Thiago, mergulha aí nas roupas e vá atrás da menina. Aí ele foi, daqui a pouco, ver as perninhas dela lá encostadas na parede, embaixo de uma roupa. Nossa, aquele dia a gente fica sem fôlego. Cadê a menina? Imagina, perder a menina. E assim eles ficaram desesperados. Pô, o menino não estava aqui? Por quê? Multidão, muita gente. Não, aí fala, não, porque esqueceram. Não esqueceram, muita coisa para ver. Eles foram fazer viagem, tem que comprar, mantimento, tinha uma criança, né? Então eles não era pegar um jumentinho, montaram e foram embora. Não, tinha que pegar coisas, né? E nessa, quem não esquece? Só ver aquele filme, né? Esqueceram de mim, né? Pega tudo, se confundiram, largou o menino lá. Mas lembrar 2 dias depois, aí voltaram mais 2 dias para trás, depois mais 2 dias para frente, né? Para trazer o menino de volta, né? E Jesus o nome é abrasileirado, é aportuguesado, né? Porque o nome de Jesus é Yeshua. Yeshua, que dá Yeshua, Jesus. É como no Nordeste, que tem o forró, né? Você conhece o ritmo? Forró. F-O-R-R, acento O, acento. Mas ele é original da palavra Nordeste, foi colonizado por ingleses, né? E holandeses, mas ingleses também. E tinha lá uma festa, tipo faroeste, né? Como é que era lá e tal. Tinha uma festinha lá de sábado, alguma coisa lá com dança, música, né? Só que chamava For All, para todos. Bom, de For All para forró, não precisou passar muitos anos, né? E assim aconteceu com a palavra Jesus. Ela não é uma tradução, é uma sonorização que deu, a portuguesada deu Jesus. Mas o nome dele é Yeshua. E a Hamashia, acho que é isso, né? Eu não sou muito bem do Yeshua e Hamashia. O Hamashia acho que é
preciso estudar mais, né? Eu tô fraco no hebraico, né? O Messias, né? Jesus Messias, não. Yeshua, vamos parar aqui, porque senão eu não quero... Você sabe de verdade, você me fala. Pode falar aqui assim. E outra coisa, Cristo é a mesma coisa que a Mashiach. Então o nome dele não é primeiro nome Jesus, último nome Cristo. Jesus, vírgula, o Cristo, o Messias. Vem do grego e lá. Jesus, então Yeshua, esse é o nome dele. Okay? Então, inclusive eu vi uma Bíblia que eu estou adquirindo, vou ver. Tem uma Bíblia que tem quase que literalmente traduzida do hebraico como chama, o Velho Testamento, né? Que é a Torá, e também do Novo Testamento, do grego, etc. Né? Então é traduzido com os nomes dos povos lá em hebraico ou em grego, para a gente contextualizar melhor. Então, Yeshua, ele já imaginou você sem esperança? Quando você veio para cá, United States, New York, vou para New York, eu quero fazer meu filho crescer lá. Vou falar de mim para não ficar inventando história, né? Muitas dessas coisas tá aqui no livro, tá? Não é que estou lendo o livro, estou falando. E a esperança de uma condição melhorada, não estou falando só de dinheiro, né? Vamos tirar essa situação que muita gente vem para cá só para ganhar dinheiro. Tudo bem, não tem problema nenhum isso, né? Mas eu vim para uma coisa melhor, um sistema de educação melhor, uma cultura melhor do que a gente tinha lá, né? E assim, então você tem esperança. E a cada momento essa esperança, é claro que vai enfrentar dificuldade, vai ver as adaptações, né? E a mesma coisa com o Senhor Jesus. Ele passou um perrengue, não foi à toa. A morte de cruz era pior que a cadeira elétrica hoje, né? Hoje, essas condenações que tinham naquela época, o povo não tinha dó mesmo. Um povo bem perverso, né? Pena de morte. Aqui na América sempre, no Velho Oeste, né? Se você vê aí, tem coisas terríveis. O cara enforcava o cara. Vai na árvore, arranca, pronto, forcou. Guilhotina, né? Então, naquele tempo não tinha muita pena de nada, não. Guilhotina, pá, cortava a cabeça do cara. A cruz, o chicoteamento, Eu tenho certeza que naquele momento que todo mundo viu aquela morte, né, aquele sofrimento, aquele carregar, a esperança foi por água abaixo. É mais ou menos quando a gente tá, né, olha assim, aquilo não acontece, você perde, a gente fala, perdi as esperanças. A esperança não pode perder. E quando ele ressuscitou, essa esperança veio com mais força. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele precisava sair desse corpo aqui. Ele estava limitado a esse corpo. Ele veio absorver, né, tudo o enguiço, a encrenca, o perrengue que a gente vem acumulando aí durante a história toda, né? Essa esperança é que nos traz alívio. A esperança do quê, Jefferson? A esperança de um local, uma vida, um sistema, uma forma de governo que não é mais desse jeito perverso, expulsa a pessoa, não pagou, vai lá e não paguei, vai lá e faz o repossession, né? Manda para fora, faz o eviction, vai retomar o carro, a bicicleta, o que a pessoa comprou. É um mundo perverso. Impostos, né? Hoje no Brasil a gente vê, vou só comentar, né? As pessoas, não, este é melhor, aquele é melhor, não, o fulano lá de São Paulo, não, aquele lá, não, agora entrou aquele. Então as pessoas ficam buscando esperança numa pessoa que governe um povo, uma parte, aquela pessoa que eles querem vai governar para eles, e o outro também que quer governar. Então são 2, 3 lados que querem um ou outro que vai governar. Olha, agora ele foi preso, agora ele foi solto, aquele outro lá agora, o ovo, cabeça do ovo lá, né? E vai. Então, colocar a esperança em pessoas é loucura. É loucura. Por quê? Da mesma forma que várias pessoas morreram, não estão mais aqui para contar história, pessoas boas, né?
pessoas que fizeram, não estão mais aqui. Então essas pessoas também vão embora. Jesus mesmo falou, louco, ainda hoje buscarão a tua alma. Né? Jesus não foi assim. Não. Nós tivemos nosso pastor esteve em Israel, né? E ele falou aquilo lá, as pedras falam. Eu estive presente, a gente está fazendo um tour para Israel, está organizando aí, olha aqui, né? Um sonho que eu tenho de conhecer aquele lugar. O Getsemane, que é praticamente o mesmo. As oliveiras de as árvores que Jesus viu, está lá ainda, né? 2.000 e poucos anos, 3.000 anos a árvore daquela, ainda está lá, né? Não adianta pôr o túmulo, que eu ia falar, né? O túmulo, supostamente é aquele, né? De José de Arimateia, não tem osso, não tem caixinha, não está lá. Existe o cemitério, né? O local onde estão guardados os restos mortais dos patriarcas, né? Os ossos de Salomão, os ossos de Moisés, os ossos de Abraão, da Sara, está lá, até hoje. Mas está lá, os ossos. De Jesus não tem nada. A única coisa, entre aspas, que também não se sabe se é verdadeira, é aquele Turim, aquele... Como é que chama lá? Eu estou esquecendo muita coisa, né? Shirud, Jesus Turim Shirud, que tem, agora recentemente, botaram um AI lá para fazer um escaneamento e uma montagem. Eu estou vendo aqui, né? Turim é aquele pano que cobre a pessoa, né? Porque o judeu não enterra a pessoa. Porque põe uma caverna, tem um cemitério lá, o local, põe em cima de lá e embalava ele num pano, né? Num tecido e botava lá, né? Depois de um tempo que ele consumia tudo, né? Depois de alguns, não sei, meses, anos, igual a gente faz hoje, a gente vai, desocupa a vala, pega os ossos, põe numa caixinha, ou crema e tal. Antigamente não cremava, não sei se o judeu crema pessoa. Mas o Jesus não está lá. Tem algum que está lá? Que não está lá, além de Jesus? Tiveram alguns, né? Uns nem morreram. Maria não morreu, né? Elias foi cortado ao meio. Imagina, olha, falando em crueldade. Cortado ao meio depois de morto? Não, vivo. Para quem não sabe, cortaram Elias no meio com serrote. Um de cada lado. Não dá nem para imaginar uma coisa dessa, tá? E teve, né? Então teve outros que ressuscitaram. Mas dos deuses, Jesus é o único que ressuscitou. A gente sabe onde está o túmulo de Maomé, sabe onde está o túmulo de Buda, sabe onde está todo mundo. Os restos, né? Lá de Jesus não, está vazio. Só tem a pedra mexida lá, né? Não sabe se é a mesma coisa, porque são 2.000 anos, tem pelo menos... Tem o Poço de Betesda, por exemplo, foi feita uma escavação que está, acho que a 20 metros de profundidade, porque a história foi cobrindo aquilo, né? Terra sobre terra, e eles conseguem ver e estava lá embaixo. Tem uma escada e tal, e descobri que estava lá. Então muita coisa está soterrada. Então assim, Jesus nos traz a esperança. Agora eu pôr essa luz aqui para dar uma melhorada aqui. Jesus nos traz a esperança de vivermos de uma situação completamente diferente, né? A gente vem para cá porque vimos que aqui é um lugar. Teve uma pessoa, um americano, muitos anos atrás, que ele viajou o mundo inteiro e fez um monte de loucura. Foi para aquelas coisas, vai para a Índia, chegou lá, um amigo encontrou ele lá e estava rapado, vestindo um lençol, vendendo um livrinho, né? O cara falou, nossa, você está aqui, né? Aí ele falou para ele assim, olha, se eu pudesse, eu quis ficar fora do sistema, né? Lembrei direito. Ele relatou a seguinte coisa, eu fugi tanto do sistema, aquela loucura de jovem, né? Foi na época dos hippies, paz de amor, aquele negócio todo lá. Experimentou de tudo, de cheiro, de cigarro, né? De fumar e de cheirar. E não sei se injetou, mas experimentou de tudo que podia, né? Aquele caminho também de Compostela, de tudo ele experimentou. E ele chegou à seguinte conclusão, não sei o nome da pessoa, ó, já deu aqui, ó, o TikTok avisando aqui. Aí ele disse para o amigo que, olha, se eu estou morrendo de vontade de voltar para a América e de fazer parte do sistema, né?
porque eu já andei esse mundo todo, experimentei de tudo e percebi que o sistema americano, que não é perfeito, é o melhor que tem no mundo inteiro. Então, esse rapaz, com a esperança de achar um lugar melhor que ele tinha, ele já tinha aquele lugar. Então a gente tem esse sentimento que a gente pertence a um lugar. E a gente tem a esperança de Jesus de estar nesse lugar, sem os aprisionamentos que a gente tem. É prisão com conta, é prisão, tem que fazer seguro de vida, seguro de morte, seguro de carro, seguro de isso, seguro daquilo, para se proteger, e é custo, e é scam que liga pra gente, e é golpe que vem pra cima da gente, e é tudo o quê? Por que a gente entra nessas coisas? Por causa da esperança. Esperança de ter resolver um dinheiro, se caso aconteça, aí vai lá e compra um seguro. Esperança que o filho não fica lá com uma na frente ou outra atrás, aí faz outro seguro. Esperança que se der acontecer alguma coisa no carro, faz outro seguro. Esperança que a casa pega fogo e você fica na rua, faz outro seguro. Esperança de ter um rendimento melhor, cai no golpe. Esperança de o cara da história que o coach contou, que ele vai, não sei o quê, aí você vai lá e paga para ele. Aí cai na conversa de novo. Esperança do cliente atender, de pagar, que não ficou sem pagar, e você bota no collection, né? Esperança de ter uma saúde boa, paga um seguro pesado, para quando precisar, aí fica até liso, né? Fica, como eu falei para o médico, a gente salva a vida de um jeito e fica sem nada depois, né? Aquilo que puder, pedir. Mas esse é só comentário aqui. Tudo por causa da esperança. E Jesus veio trazer esperança daquilo que Deus planejou desde o início. Eu fico até meio ouvindo algumas pessoas, né? Não vejo a hora de ir para o céu. Não vejo... Eu já falo, não tem céu, não. A gente vai para o céu, não é para o céu. A gente vai ser, né, tirado daqui por um tempo e volta. Porque Deus não deixou de... Deus não planejou assim, bom, se não der certo eu trago essa turma de volta, eu trago esse povo para cá, eles vivem aqui mesmo, né? Ficar aqui, ué. Não, nós não fomos feitos para viver debaixo da água, nem no céu, nem nós fomos feitos para viver aqui. Nós somos feitos para respirar ar, para viver com aquilo que Deus criou. Agora você imagina a criação naquele momento, do jeito que Deus planejou. Você imagina isso? A gente olha para uma... Aqui tem paisagens assim lindíssimas, belíssimas, no mundo inteiro tem. Né? Quando a gente olha, está nevando, por exemplo, a gente olha essa neve, aí põe a mão assim, eu já peguei uma lente e vi que tem aqueles desenhinhos, pô, é verdade mesmo, naquelas fotos, tudo que eu vi. E você pega aquilo, aquele gelo, aquele negócio desenhado, cada um diferente do outro. Nunca é igual, é uma coisa impressionante aquilo. Aí você vê, passa o inverno, chega, as folhas começam a abrir, as flores começam a abrir. Aí você vê começar passarinho, abelha, né? Vai lá naquela flor. Aí abre tudo aquilo, fica bonito, né? Tem uma flor, né? Que é bonita quando abre, depois começa a cair aquilo, mela tudo no chão, né? Assim, abre tudo uma vez, você sai de um dia, tá tudo verde ainda, aí você sai de manhã no outro dia, pum, abriu, aquela coisa linda. Mas a gente acha isso espetacular, cachoeiras, né? E acha isso espetacular. Animais, quando você vê um animal de perto, um animal grande, né? Teve um amigo que foi para a África, eu estou para conversar com ele, ele ficou abismado com aquele negócio todo lá. Nunca viu, só vê pelo foto e TV e programa, né? Vídeo. Quando o cara vai lá em cima e vê a terra daquele jeito, né? Então fica abismado com a grandeza, como é que forma esse negócio. Como é que esse troço nasce? Peixe, né? Que é uma coisa impressionante. Tem peixe que tem luz, tem peixe, a baleia, que é aquele bicho imenso. Né? Os golfinhos que andam junto lá, a gente que vai lá na água, depois vê os golfinhos junto assim, fica brincando na frente do navio, fica cruzando assim. Você acha aquilo que é espetacular, como é que esse negócio funciona, né? O próprio bichinho que a gente tem dentro de casa, um cachorro, às vezes a gente fala o nome dele, ele vê, e ele vem, e ele aprende, né? Por que ensinou isso pra ele? Eu não ensinei nada disso pra ele. Não é que você não ensinar nada, né? A abelha, como é que ela sabe que ela tem que ir lá? Será que ela faz curso? Será que tem um workshop dentro do negócio lá, igual tem no filme, né? Da colmeia? Né? Já sai programado. Como que o meu neto nasceu? Tem 45 dias, 40 dias, né? E tá crescendo, né? E vai, cada hora uma coisa,
aí tá escutando, né? Tá segurando a cabeça, e daqui a pouco tá grande, né? Você que era nenezinho, não era nada, agora eu aqui que era pequenininho, nasceu. Eu tenho uma planta aqui em casa, ó, vou até mostrar aqui, ó, essa planta aqui, minha filha que cuida dele. Onde é que é aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, olha só, tem essa, vou mostrar um pedaço dela. Tem essa planta aqui, que era uma coisinha assim de nada. Virou? Virou. Essa planta era desse tamanhozinho assim, ó. Você pega um galho dessa, botou no outro vaso, já nasceu outra lá. Aí caiu outro, põe lá, já nasceu outra. E tá indo, assim, uma coisa exuberante, uma coisa impressionante isso, né? A própria árvore que entra em hibernação, daqui a pouco ela começa a nascer os brotinhos. Então, a criação de Deus é uma coisa que a gente não tem, a gente só fica admirando. Se o pouquinho que a gente ainda tem hoje, a gente já se admira, você imagina estar presente num lugar com cores que a gente não tem, o nosso olho é capaz de enxergar 16, não, 256 mil cores, deixa eu ver, Human Eyes Color Color Spectrum. Eu fiz um curso de cores, né? Porque eu sou produtor gráfico também, de profissão, e eu vi Deus ali naquele negócio. Como que pode a coisa dessa? Porque a impressão gráfica, não vou falar, não, vou desviar, não, deixa eu falar. Olha, color brightness, a impressão, eita, vai entrar um negócio de, deixa eu perguntar de novo que deu uma, não é isso que eu queria perguntar aqui, estou perguntando aqui pro nosso querido, né? How many colors, põe aí, how many colors can humans see? O olho humano é capaz de ver 1 milhão de cores, só. Vamos ver aqui, eu vou fazer outra pergunta. Quantos número de cores existe? 10 bilhões de cores. E a gente consegue enxergar 1 milhão. Dos quais a impressão gráfica, papel, né, só pode reproduzir até 256. Então você imagina. Um olho humano, procura aí, vê se os números estão certos, né? Estou trazendo aqui da gente só mostrar. Então a gente hoje consegue, quando eu falo cores, não é assim, vermelho, azul, né? Red, blue, yellow. As cores primárias é red, blue, yellow, é RGB. Red, green e black. Essas são as cores de monitor, visual. A cor de impressão é CMYK. Cyan, que é o azul, magenta, é rosa, né? Yellow, né, que é amarelo, e Black, B, que é black. Então, com 4 cores nós conseguimos reproduzir 250, até 256. E por que 1 milhão de cores? Porque a gente vê, é vermelho e as suas variações, azul e as suas variações. E tem ainda o branco e o preto. O preto do claro para o escuro. O branco, todas as cores junto. O preto é sem cor, sem nada. Se tira tudo, fica preto. Fica da cor que é o preto, vamos dizer assim. E aí tem as variações. Tem as cores e as tonalidades. E tem o bright, né? Olha só que interessante. Tem as cores, o brilho e as tonalidades. Esse conjunto forma as cores, né? Então, você imagina a hora que a gente puder ver todo o espectro de cor que Deus criou, poder cheirar tudo o que Deus criou, porque você não cheira nada hoje, né? Não cheira nada. Que cheiros são esses? Cheiro das flores, das plantas, falando cheiros bons, né? E só cheiro bom, não tem cheiro podre. No reino de Deus não tem nada podre. No reino de Deus não tem aquilo que nós não queremos aqui. Tudo que você não quer aqui, lá não tem. Imaginou? Você viver eternamente, e esse eterno não significa uma contagem de tempo,
Porque ontem você tinha 0, né? Um dia, hoje você tem 62 e meio, e alguns dias, alguns meses. Não tem isso na eternidade. A eternidade não tem tempo, não é. Então, como é que é isso? Também não sei, que eu não me pergunta porque eu não sei explicar. E ver animais que nunca você viu. E ter a esperança de não sentir essas coisas que te machucou, que te traumatizou, né? Como eu falei, pessoas que atravessaram a fronteira, passaram perrengue de qualquer jeito. Isso traz trauma, gente que até sonha. Dorme, eu tô na cama. Eu pensei que eu tava lá, tava atravessando, né? Como disse um amigo, eu já não estou, na idade que eu não estou ligando mais para dor de abandono, dor de rejeição, dor de ser traído, de ser abandonado. Estou mais me importando agora, né? O que me incomoda mais agora é a minha dor no joelho, é a minha dor nas costas, né? É saber se a próstata tá boa, se não passa dor no rim, né? Dor de cabeça, dor. Porque as outras, para mim, agora... A gente passa muita dor aqui, né? E lá, não estou falando lá no céu, não, né? Lá, aqui, no momento que o reino foi implantado, como eu disse, eu repito várias vezes, para fazer uma construção nova, não é possível deixar os entulhos lá. Então é por isso que a Bíblia fala que nós seremos levados para a cidade celestial, vai ter uma limpezinha aqui dentro, depois vai descer, e lá assim, onde está escrito isso? Na Bíblia. Onde? Vai ler lá. É Apocalipse, tá? Vou dar uma dica para você. Mas quem prova que isso? Bom, prova a própria Bíblia, porque de todas as profecias, inclusive uma aconteceu tem 1 mês ou 2, que é a volta do povo para Israel, que Elias falou, 400 anos antes de Jesus nascer. Aconteceu 2 meses atrás, 3 meses, alguma coisa assim. Para implantar este reino num lugar restaurado, refeito, do jeito, como que ele vai refazer? Do jeito que ele planejou. Você vai construir uma casa. Então vamos imaginar um cenário que você comprou um terreno, comprou uma casa, estava até discutindo isso com uma pessoa hoje, comprou uma casa, não, comprou um terreno, lá tem uma casa. E aí você olha para o negócio, né? Você vai falar, não, eu vou ter que derrubar e construir de novo, né? Não é do jeito que eu quero, eu vou morar lá, até tem isso, né? Eu vou construir para alugar. Então você coloca um certo tipo de material, você não investe. Não, esse é para eu morar. Então ao invés de colocar uma resina né, no countertop, na pia, você já põe um natural stone, vamos até exagerar, um blue marble, aquele mármore azul, que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, assim, de pedra, nunca vi pedra linda igual esse mármore azul polido na pia grande assim. Então vou usar isso. Quanto custa? Custa muito, custa pouco, não. Quer dizer, você não dá uma de Salomão, né? Não, vou pôr uma torneira lá aqui, né? Um faucet. Os canos não vai ser de plástico, não, vai ser do material que aguenta pressão, blá, 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 blá. Então, ou seja, você vai usar um material, não vou usar Chinese no floor, não, vou usar hardwood floor, aquela madeirão de 2 polegadas, que é para não entortar mesmo, né? Então você vai, é isso que Deus vai fazer. A hora que você vê a obra pronta, vai, nossa, olha a minha casa, vou entrar. É o que ele vai fazer. Ele está fazendo já? Não. Ainda não. Não é o momento ainda. Não é o momento. Eu vou começar a entrar nessas coisas assim, né? O nome disso é escatologia, né? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Mas tem algumas coisas evidentes, né? Então, que não estão através de estudo. Então, o que Jesus veio nos dar esperança? Que existe ele está preparando esse lugar. Preparando como? Então ele está fazendo já? Não está fazendo, ele está preparando. Nós estamos no ano 5.786 do ano que o judeu comemora. Lembra que eu falei que tem as festas, né? E aí, lembra, tem um vídeo que eu falei das festas e a contagem, né? Vou falar isso no outro vídeo. A contagem já está chegando perto dos 6.000 anos. Não falta muito, não. Né? Falta 300 e poucos anos só. E vai ter esse lugar. Mas será que vai caber todo mundo? Vai. Infelizmente, não é todo mundo que vai para lá. Por isso que eu convido você que está com essa esperança viva e não sabe quem é o Senhor Jesus. Porque se a gente não tem esperança, nós não temos motivo para viver. E se a esperança se limitar ao que nós temos, uma vida melhor do jeito que a gente está, muitas vezes eu vejo muita gente só falar a respeito de Jesus somente nesse aspecto, de curar a doença, de resolver um problema difícil,
de promover o documento, de promover a saúde, de promover o trabalho, de promover... Se a esperança for só para isso, não vale a pena viver. A esperança em Jesus vai muito além disso. Ele faz isso? Faz. Ele faz até sem saber. Tem a história da mulher do fluxo, né? Que tem uma menstruação que não parava, né? Anos, 40 anos, imagina. Não dá para imaginar. E ela só de tocar no talite dele, pá, curou. É aquela cena, ele fala, opa, alguém tocou em mim. Ele estava no meio de uma multidão, todo mundo empurrando ele fala, alguém tocou em mim. Aí quem estava lá junto, o Tiago, né? Estava tudo lá, ele falou, Jesus, está todo mundo esbarrando em você. Ele falou, não. Alguém tocou em mim e eu senti sair poder. Porque ela sabia da fé que ela tinha, quem era Jesus, e ele fala, tua fé te curou. Ela sabia que se ela fosse buscar, fosse tocar no talite, e talite é umas cordinhas que fica naquele manto, né, que o judeu usa, ele é branquinho e azul, uma cordinha ali que fica ali, deixa eu ver. Cadê? Sobre a fé, né? Então ela tinha fé, ela tinha certeza absoluta que ela conseguiria se tocasse em Jesus. Então é essa esperança que Jesus traz. Ele pode curar um câncer terminal? Pode. Curou em muitas coisas, transformou. O cara ia entrar para cirurgia, por isso que eles fazem. Eu fui fazer a cirurgia, né? Depois chegou lá, na hora que estava deitado na cama, já fizeram outro exame. Eu falei, mas não acabou de fazer. Não, tem que ter certeza, né? Mesmo na hora de fazer, às vezes não precisa fazer mais. Às vezes. Depende, né? Então você aceita. O crente em Jesus, ele vive de esperança e de milagres. Que milagre? Milagre de qualquer coisa que você precisa. Na hora que você crê em Jesus, você transfere o poder que você pensa que tem de resolver tudo no peito para ele. Aí ele fala, não é para você isso não, filho. Porque todo mundo quer ser rico e poderoso. Todo mundo quer ser rico e poderoso, quer ter empresa que fatura 2, 3, 10 milhões por ano, por dia, por semana. Todo mundo quer ter. Mas isso não é para você não. Deixa para outro. Eu tenho outros planos. Porque tem uma coisa também que eu acho interessante, que as pessoas falam assim, pessoas da igreja, né? Não, Deus tem um propósito na sua vida, como se tivesse um propósito para cada um. Não tem propósito para cada um, não. O propósito é um só. Que você crê em Jesus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu poder, com toda a sua energia, com todo o seu entendimento. Esse é o propósito. Por quê? Porque este mundo jaz no maligno. Porque este mundo foi estragado. Botaram um limão, você já fez coalho, né? Coalhada, né? Coalhada não, é coalho, né? Você tem um monte de leite lá, você põe uma gotinha de limão, bastou, pá, coalha tudo. Foi o que aconteceu. O negócio estava bacana, pôs uma gotinha, você azedou tudo e a gente vem passando. E Deus resolveu não destruir a criação, mas enviar o seu único filho, porque ele amou tanto, né? Porque nós somos pessoas diferentes, nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. A imagem então Deus é igual a nós. Mais ou menos, né? A imagem e a semelhança. Nós sentimos, nós queremos, nós amamos, a gente sente. Por isso até que Jesus, quando ressuscitou, com o tempo aí, apareceu para um, para outro, né? Foi embora, mas falou, antes de eu ir embora, eu vou deixar com vocês o Consolador. Meu Pai vai enviar, vou pedir ao meu Pai que envie o Espírito Santo para consolar você e estiver com você. Com vocês, né? Basta fazer o que, Jefferson, então, para eu passar por esse processo? Só basta você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e abrir mão de todas as porcarias que você já fez e passar por uma transformação que o próprio Espírito Santo vai fazer. Aí qual igreja que eu vou? Vou fazer agora, se você quiser. Ajoelha aí, põe a mão no coração e fala, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e Senhor Salvador. Eu estou escutando esse cara falar, eu não entendo o que é isso, que ele fala aqui muito rápido, que está no lugar, mas eu não entendo, mas eu quero essa esperança, eu não sei, estou com o coração aberto para aprender. Aí você declara, escreve o meu nome no livro da vida.
perdoa os meus pecados passados, né? Ah, não vou pecar mais? Vai, bastante. Mas você tem que perdoar os pecados até aqui. Por quê? É engraçado porque Deus diz que joga no mar do esquecimento. Deus, a gente lembra dos pecados, mas Deus não lembra. Se você chegar para ele e falar assim, aquele negócio que eu fiz, hã? Não sei não. Para Deus, né? Todo-poderoso, onisciente, onipresente, que criou todas as coisas, que falou, haja, pum, aconteceu. E uma curiosidade é que ele não falou, que haja então o homem, que haja então a mulher. Não falou isso. Ele falou, vamos fazer o homem. E vamos fazer a mulher. Então ele fez. Como é que você faz as coisas? Com a mão. Vou fazer um bolo. Como é que você põe? A mão, a massa, né? Você faz com a sua mão. E Deus fez isso. E aí foi que soprou e trouxe a alma vivente para nós, né? E o processo começou. Num ato, né? A fecundação, aí ele começa. Bastou pronto. Inclusive tem uma historinha aí que os coaches contam, né? Que a maioria dos coaches, né, de motivacional conta, não, você venceu você foi o vencedor de 300 milhões. Mentira isso. Isso é mentira. É o óvulo que escolhe. E não é que você venceu, o meu óvulo, você não existia ainda. Esse espermatozoide é que ele foi e passou à frente de todo mundo. Isso é tudo falácia, né? Não foi nada disso. Existe uma química, é que é só aquele que vai chegar lá. Já está programado aquilo lá. E na hora que há a fecundação, já tem até um vídeo, na hora que o óvulo ele entra lá e pá, há um facho de luz ali, é o sopro da vida. Conseguiram fotografar, é tão rápido que a coisa, fotografar não, fizeram um vídeo assim, foi uma coisa impressionante, você até para procurar que tem. Momento da vida, pá. E aí começa aquela multiplicação, né? 2, 4, 8, né? Aquela progressão geométrica de multiplicação, que você sabe o que é multiplicação celular. E aí vai forma, como é que forma no coração, vai formando a coluna, coisinha desse tamanhozinho, pá. Então esse é o processo, a esperança de viver com este Deus, um único governo. Não vai ter polícia, não vai ter professor, não vai ter político, não vai ter deputado, não vai ter senador, não vai ter presidente, não vai ter qualquer coisa, não vai ter autoridade nenhuma a não ser a de Jesus Cristo, de Jesus. A única lei são as leis que Deus implantou. O único governador, presidente, rei é Jesus. Não vai ter nada da que a gente conhece aqui, a gente não tem ideia de como vai ser, mas a gente vai saber o que é. Não vai ter choro, não vai ter angústia, não vai ter lembrança ruim, não vai ter tudo aquilo que foi enfiado na gente, desde quando a gente nasce, herança, né, genética, aquelas porcaria, aquele monte de sujeira. É isso que Deus vai limpar. Não dá para criar um reino bacana com tudo isso aí dentro, né? Então, é só declarar, escreve meu livro na vida, eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. E tem que ser algo assim, não emocional, né? Eu vejo nas igrejas e nos locais que a pessoa entra numa emoção e depois ela não dá conta daquilo e o que eu fui fazer? Não, tem que ser algo consciente mesmo. Eu já procurei isso, procurei aquilo, nem que fosse assim, para experimentar. Eu duvido. Teve um cara que escreveu sobre a vida de Jesus. O cara ateu até. E começou a fazer uma espécie de biografia, né? Quando ele terminou, ele se converteu. Quem que converteu? O pastor? Não, o Espírito Santo. De estudar a vida de Jesus, ele viu que ele é tudo. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. O Deus Todo-Poderoso estava involucrado, né, assim, encalacrado dentro do corpo disso aqui. Quando ele ressuscita, né, ele sai, esse corpo dissolve, vai embora. Ele está na forma que ele é. Só que ele tem essa forma porque nós somos matéria, nós vamos continuar a ser matéria, mas uma matéria glorificada. Vamos ter... Hoje, não sabe como você tira isso? Da Bíblia, está aqui dentro. Apesar das traduções algumas coisas distorcidas, evidentemente que a gente vai em algumas outras, né, para verificar e qual que é o mesmo sentido, igual, por exemplo, o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido, e livra-nos do mal. Não é livra-nos do mal, é livra-nos do maligno. Foi traduzido, livra-nos do mal. Não é.
livra-nos do maligno. Né? Então, antes de terminar, vamos orar aí para você ver, né, como é que é a oração que Jesus ensinou. Ele próprio ensinou. Gente, vocês têm que orar assim. Ó. Vou ensinar para você. Isso não é um amor tremendo? Não é? Não é, é demais, né? Eu me emociono até. Que esse amor que de procurar trazer as pessoas para popular o reino. Ele transferiu isso para a gente. Nem anjo, nem ninguém pode fazer isso. Só a gente. Só a gente pode fazer. Ah, os anjos estão doidos para vir aqui e trazer, né? Salvação, falar. Não, isso é obrigação de vocês. É por isso que eu mandei o Espírito Santo. Não é obrigação, é para quem quer. Eu costumo dizer até assim, Jesus não é para todo mundo. É só para aquele que quer. Como a América. Aliás, Jesus é para todo mundo, mas não é todo mundo que possa... vamos dizer que tem... eu falei errado, né? Jesus é para todo mundo. Mas principalmente para aquele que quer. Como a América, a gente costuma dizer, a América é para todos, mas nem todos é para a América. Tem gente que não quer. Mas sem paciência, né? Jesus não obriga, ninguém pega você. Alguns outros lugares começa a te laçar, né? Começa a perturbar, bate na porta, aí volta, aí o cara liga para você. Pô, você tem que ser obrigado a falar, gente, eu não quero. Não precisa. Ah, eu quero dizer que eu vou ficar rico então sendo evangélico, sendo de Jesus? Vai nada. Isso não tem nada a ver. Não tem conexão nenhuma. Então quer dizer que se eu recolher o dízimo, eu vou... Não tem nada a ver com nada. Não é disso que eu estou falando. Jesus é para todo, para rico, para pobre, para quem é, para quem não é, para... Basta que você tenha essa esperança de que este lugar não é você não pertence a este lugar. Como eu sentia lá no Brasil, eu falei, não pertence a esse lugar não é para mim. Ninguém obedece lei aqui, anda em cima da calçada, as calçadas tudo quebrada, você tem que fazer uma fortaleza em casa, você tem que ter cuidado lá no banco, você rouba o dinheiro lá, você tem que ter cuidado na rua, não pode usar isso, pode usar aquilo. Então eu falei, não pertence a esse lugar. Não tem como viver num lugar dele. Eu também não quero meus filhos vivendo aqui. E aí, e como é que você fez? Você veio, pulou de paraquedas, está no livro. É só comprar o livro que vocês vão ler. Falei com Deus? Falei com Deus. E ele respondeu? Respondeu. Respondeu? Respondeu. Como que foi? Está aqui no livro. Aqui não é um livro de contar, eu sofri para vir, agora eu estou aqui, eu sou rico agora eu posso comprar. É lá, que está cheio de falando essas histórias, né? Não, aqui eu compro um Audi, né? E de tantos milhões, né? Equivalente a... Parar com isso, né? Parar com isso. Deixa Jesus operar a sua vida, seja você um grande empresário, seja você já com um cleaning service, já com uma companhia de contractor, que seja de qualquer área, seja você um profissional, seja você que venceu as batalhas e revalidou seu diploma, né? Seja você que veio pela fronteira, que deseja continuar. Não estou dizendo, não vou dizer para você, não, que uma vez que você se converte vai dar tudo certo na sua vida. Não é assim, porque Paulo foi preso, os apóstolos foram mortos, um foi cortado pelo meio, e Jesus mesmo falou, olha aqui, se vocês me seguirem, vocês vão passar um perrengue, hein? Aí eles falaram, mas quem tem as palavras de vida? Só Jesus tem. Só Jesus tem. Não há outro. Ah, mas o fulano é crente e é rico. É mais fácil, né? Um rico passar embaixo de uma agulha. O buraco da agulha não é a agulha de costurar, tá? Tem uma portinha lá na Israel que ela é estreita, que ele chama agulha. Então por isso que o camelo não passa lá. Ele é meio gordinho, né? Ele não passa, né? Então ele falou assim, olha, é mais fácil um camelo passar naquela portinha da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque fica, eu posso comprar um tal de... Ah, mas eu quero ficar rico, eu quero, mas fica, não tem problema, isso não é problema nenhum. Não estou falando, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é porque você que pertence a Jesus é que pronto, agora você precisa ter capacidade para ser rico. Ser rico financeiramente não é, como dizia meu amigo, né? Você tem algumas chances de ser rico, financeiramente, tá? Ser abastado de dinheiro. Que não quer dizer prosperidade, não, tá? Eu posso te dizer que Deus, através de Jesus, move milagres que você não vai
entender como que aquilo aconteceu, mas aconteceu. 1000 casas cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas a tua casa não será abalada. Essas coisas que são ditas na Bíblia, mesmo nas traduções um pouquinho modificadas, elas são promessas, e a nossa esperança é crer nessas promessas. Isso é ter fé, crer nas promessas, que é promessa. Por isso que eu estou falando, vamos ver se na próxima eleição, esse daí, você está crendo em algo que é muito, que não pode acontecer. Mas com Deus, 100% das promessas aconteceram e estão acontecendo. Se 100% das para trás aconteceram, daqui para frente vai falhar? Não. Até aqui, Deus tem cumprido com a sua palavra, porque Deus não é um ser humano para dar uma amarelada e falar, olha, não sinto muito aquele aumento, não vai ter não. Né? Não vai ter não. Eu já passei por uma situação, deixa eu contar para você. Nós passamos por uma situação em que um prédio, estava alocado numa sala, o prédio foi vendido e começou a desocupar. Não vinha cartinha para o cara sair. Nós tem 60 dias, tem para sair. E a carta lá do sala que eu estava não chegava. Até que veio o dono. E bateu lá e veio. Ele falou, olha, eu sou o dono, eu comprei o prédio, me falaram, comprou, tô vendo o pessoal sair. Falei, foi aqui já, tá? Então, eu vim aqui falar com você para você não se preocupar, porque essa sala eu não vou precisar dela. Você pode ficar aqui bastante, não se preocupa. E assim aconteceu. Aquela sala ele não ia usar. Todas as outras tinha, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha 8 salas. Ele usou as 7, menos a que eu estava. E ficamos lá. Renovou o contrato, começou a mexer no prédio. E foi lá. Não é a sala que a gente tem agora, aí teve que mudar um tempo atrás, né? Por outras situações, né? Então o que aconteceu? Um milagre. Um milagre. Mas não é a questão de ficar aprontando e pedindo perdão, aprontando intencionalmente, porque Deus conhece aqui dentro. Sabe? Vou fazer isso, mas já vou pedindo perdão. Senhor, eu roubei essa galinha, eu quero pedir perdão, amanhã eu vou roubar também, e aí você perdoa também, tá? Não, é confiar com fé e esperança que Deus está guardando. Deus guarda. Deus cuida. Deus cuida dos seus filhos. Enquanto não é... Jesus é o Big Brother, o irmão mais velho. Para fazer parte da família é através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele falou. Não falou ninguém vai, ele falando. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, estar com Jesus é ter a esperança deste local que tanto a gente deseja, do jeito que você... Não é o jeito que a gente deseja exatamente, né? É o jeito que Deus criou, que obviamente é maravilhoso e foi um dia, né? E também que Ele está guardando a gente. É como um irmão mais velho, que toda hora você dá eu me enfiei uma enrascada aqui, poxa, aconteceu, tá, né? Então é isso, gente. O Natal ainda falta alguns dias e eu vou trazer outras coisas, vou trazer um pouquinho mais sobre... Estou levantando algumas informações para trazer, né? Se você tem informação aí interessante, alguma coisa que eu falei e você não concorda, você fala comigo. Aqui, cadê? Fala aqui, salva, coloca nos seus stories aí nas outras plataformas, o link, tá? E esse vídeo vai subir depois, fazer um upload aqui mesmo, que ele aqui não fica, mas depois a gente faz o upload. Então vai acompanhando que ele volta ou fala para alguém que você já está vendo gravado, você põe um link aqui nos seus stories lá, naquele verde, no rosa e no azul. Entendeu, né? Para que bom entendedor, pingo é letra, tá? Então, antes de terminar, como eu falei do Pai Nosso, eu vou orar aqui o Pai Nosso. Se você quiser me acompanhar, você acompanha. Senão você não acompanha, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como já é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos
levantou maligno, pois teu é o reino, a força, o poder e o domínio, a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Hoje, agora, hoje, amanhã e para todo sempre e eternidade. Graças a Deus, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Que o Senhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve sobre o teu lar, que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz. Se você quer fazer parte, né, eu estou vendo aqui bastante gente, se você quer fazer parte da live, né, você põe aqui, me chama, que eu não estou fazendo uma live de conversa, mas eu vou fazer no futuro, né, aí eu vou chamando, tá bom? Então que o Senhor te guarde, te traga paz e que ative a sua esperança. Se você tiver vontade, se você entendeu que Ele é o motivo da sua esperança, você declara para Jesus que você não entendeu, não se entende direito, mas você quer fazer parte do reino quando Ele restabelecer o reino de novo, da forma que Ele sempre sonhou e foi feito a primeira vez, tá bom? Desejo que a sua semana seja de bênção, de livramentos, que você abençoe pessoas, porque é melhor ser bênção do que ser abençoado. E a gente se vê no próximo vídeo. May the Lord be with you.